Agora vamos falar de coisa boa. É isso aqui que a gente está fazendo no Brasil, galera. Tá? E é isso aqui, é em cima disso aqui que a gente tem que trabalhar. Uso pacífico, promoção de tecnologia e uso seguro. Aplicações da tecnologia nuclear. Eu tenho certeza que você não conhece a infinidade de aplicações da tecnologia nuclear. Tenho certeza. E olha só, vem comigo. Primeira aplicação, medicina. Medicina. Não existe hoje hospitais e as melhores técnicas, na verdade, que se tem hoje de exames e de tratamentos são aplicações da tecnologia nuclear. Sim, usar a radioatividade da maneira que a gente conhece, de forma segura, para salvar vidas. Radiografias. Quem já fez radiografia já utilizou a aplicação da tecnologia nuclear. Radioterapias, tratamentos para câncer. As radioterapias são aplicações de radioatividade ou de radiação bem localizada para matar células cancerígenas e salvar pessoas, salvar vidas. As radioterapias, aqui inclusive são oferecidas, tudo isso aqui é oferecido pelo SUS, galera, pelo Sistema Único de Saúde hoje. E a gente tem todos os dias pessoas sendo salvas por radioterapias. Principalmente tratamento de câncer de mama e outros tipos de tumores, tá? Cada tipo de tumor vai ter uma linha de tratamento. É o médico, né, e o paciente ali que vão acabar decidindo. Mas as radioterapias salvam muitas vidas todos os dias. Muito mais vidas do que qualquer acidente nuclear ou de qualquer bomba atômica já atirada, né, no mundo. A gente já salvou muito mais vidas do que a aplicação da tecnologia nuclear já matou, certo? A gente salva muito mais vidas com a tecnologia nuclear hoje do que ela já matou. Tomografias, exames de tomografia, que são os melhores exames de imageamento do corpo por dentro sem precisar abrir, né? Porque se tu quer olhar o corpo por dentro, bom, ou tu abre e olha, ou utiliza técnicas de radiografia e tomografias. As tomografias nos dão imagens tridimensionais do corpo por dentro sem precisar abrir. Isso é ótimo. E a gente utiliza aqui um pouquinho de radioatividade. E agora vai entrar a grande máxima que eu quero que você saia assim, ó. Se existe uma informação que a gente precisa sair da aula hoje com ela, é a seguinte. Um pouquinho de radioatividade não faz mal para ninguém. E é esse pouquinho de radioatividade que a gente utiliza na medicina e em todas as aplicações de tecnologias nucleares, para o bem da saúde de todo mundo. Tá? Principalmente na saúde, né? Mas eu já vou falar que tem também na indústria e por aí vai. Então, uso na medicina, radiografias, radioterapias, tomografias, radiofármacos, que eu já vou comentar também um pouquinho mais sobre eles. Na indústria, radiografias industriais. Ou seja, a gente utiliza também radiografia, né, radioatividade, radiação, para enxergar peças, para ver se tem algum defeito em alguma peça e tal, para que essa peça vá lá para um motor, vá lá para uma máquina, e imagina se essa peça tivesse uma falha interna, que olhando de fora não vai dar para ver, e essa falha de repente ia causar um acidente e de repente matar pessoas. Pois então se utiliza na radiografias para fazer imagens dessas peças, observar se essas peças têm falhas internas, tá? E não deixar peças com falhas irem para as máquinas e de repente causar danos, né? Enfim, ao maquinário. Então, radiografias de peças de carro, peças de motor, peças de trator, enfim, peças de tudo que vocês podem imaginar, a gente se tira a radiografia, tá? Tratamentos radioativos de alimentos para controles de pragas, esterilização e por aí vai. Eu vou só falar desses três, tá? De alimentos. Pessoal, existe um processo chamado de banho radioativo, tá? Banho radioativo em alimentos. Então, não é contaminar, deixar o alimento radioativo, é expor o alimento a um pouquinho de radioatividade. E esse pouquinho de radioatividade é dosado, tudo assim, não é joga o treco ali no meio da radiação, não. É tudo controlado, calculado, experimentado e já aplicado hoje. Então existem irradiadores eles têm uma fonte radioativa que fica ali emitindo radioatividade. E o que a gente passar por ali vai ficar exposto à radioatividade. E a gente pode controlar ali a intensidade de radioatividade, o tipo de radioatividade que a gente quer e tudo mais, e o tempo que a amostra vai ficar ali. Então isso é utilizado para pesquisa, mas hoje já se utiliza para irradiação de alimentos. E para que serve essa irradiação? Por que eu vou expor alimentos a um pouquinho de radioatividade? Bom, principalmente porque esse pouquinho de radioatividade que o alimento fica exposto mata pequenos micro-organismos que estão na superfície do alimento. E esses micro-organismos que estão na superfície do alimento iam fazer, por exemplo, que esse alimento ia apodrecer em 2, 3, 4 dias. E se a gente faz um banhozinho de radioatividade nesse alimento, só para matar esses micro-organismos ali que estão na região da casca, e o mais interessante, esse pequeno banhozinho de radioatividade nos alimentos não modifica as propriedades alimentares daquilo ali.
Então, não modifica as propriedades, não afeta as propriedades do alimento. Simplesmente mata alguns micro-organismos que iam deteriorar o alimento ali e fazer ele durar menos tempo. Então, um banho radioativo em alimentos, de maneira controlada, de maneira proposital, né? A gente está fazendo aquilo de maneira proposital. Primeiro, não contamina os alimentos, não afeta as propriedades alimentares e também vai fazer o alimento durar mais tempo até ele ser consumido, até ele se deteriorar, né? Até ele apodrecer. Então eles duram semanas nas prateleiras, dando oportunidade para alguém comer aquele alimento e a gente diminui, assim, absurdamente o nível de desperdício. Então existem diversos alimentos que inclusive tem em supermercados. O Brasil se usa muito pouco. Em outros países, Estados Unidos, por exemplo, se usa bastante e os alimentos duram semanas na prateleira. Imagina assim, tomate. O tomate, se simplesmente ele deixa na prateleira, metade daquilo ali vai fora porque apodrece até as pessoas, né, comprarem e comerem. E se a gente faz um banhozinho de radioatividade ali, bem certinho, no alimento, aqueles tomates vão durar semanas ali, sem apodrecer. A gente diminui o desperdício. Diminuindo o desperdício, diminui dinheiro, né, galera? Diminui dinheiro fora, comida fora. Tá? Então, existem tecnologias para aplicações em alimentos. Sementes. Se utiliza banhos de radiação para sementes, para controles de pragas, para modificar ali, por exemplo, a estrutura da casca da semente e fazer essa semente durar mais tempo até ser utilizada. Então, também se faz para controle de pragas. No Brasil se utiliza isso, que é capturar mosquitos machos, por exemplo, mosquitos do Zika vírus, de chikungunya, essas coisas assim. Então, a gente captura alguns insetos, mosquitos machos, coloca esses insetos, né, dentro de um recipiente ali e faz um banho de radioatividade nesses insetos. Os insetos não vão morrer, mas eles vão ficar estéreis. Então a gente pega uma parcela de mosquitos machos e deixa eles ali tempos expostos à radiação para eles ficarem estéreis. Então eles não vão se reproduzir e depois a gente devolve esses mosquitos para a natureza. Para que serve isso? Controle de pragas. Né? A quantidade excessiva de mosquitos fica controlada. Então a gente pega uma parcela, né, de mosquitos machos e faz isso. Isso já se faz no Brasil há muito tempo. E pouca gente sabe disso. Tá? Esterilização também. Então, esterilização de equipamento, por exemplo, de equipamento hospitalar, cirúrgico. Tá? Equipamentos cirúrgicos, eles têm uma etapa de esterilização que é um banho de radiação. Só que esse banho de radiação não contamina o material. A gente deixa, é como se, a radioatividade é como se fosse uma iluminação, né? Então a gente bota o material na luz e tira. E aquela luz vai causar ali os efeitos que a gente quer, de maneira controlada. É só isso, não vai contaminar o material, não deixa o material radioativo. Então, isso é muito importante que a gente entenda hoje na aula. Tá? Que ficar exposto à radiação não torna o material radioativo. Ficar exposto à radiação não torna o material radioativo, de nenhum jeito. Tá? Mas simplesmente nós vamos ter os efeitos daquela exposição. E existem diversas aplicações para diversos efeitos. Como esses efeitos positivos que eu falei para vocês, em alimentos, em controle de plagas, em esterilização, para reutilização de equipamento, né, de material cirúrgico e por aí vai. Tá? Então, tomografias, exames, tá? Aqui radiografias e radioterapias. Tá? Outras aplicações na pesquisa. Então a gente tem mais uma infinidade de aplicações de tecnologia nuclear na física, na química, na engenharia nuclear, na produção de novos materiais, então materiais de maior resistência, materiais que demoram mais tempo para se degradar, materiais que vão ter maior durabilidade e tudo mais, se utiliza a radioatividade para pesquisa, muita radioatividade para pesquisa. Tá? Na área da eletrônica, da microeletrônica, então para o desenvolvimento de computadores e tudo mais. Na parte de pesquisa para segurança radiológica, então são protocolos de segurança para quem trabalha com esse tipo de material, ou para quem faz pesquisa e trabalha em ambiente que tem radioatividade, a gente precisa desenvolver protocolos de segurança ali. Porque como um pouquinho de radioatividade não faz mal para ninguém, a gente pode ficar exposto a um pouco de radioatividade. E não vai dar problema nenhum. Não dá problema nenhum, a gente não sente nada e também não sofre nada. Mas tem que ser até um determinado limiar de seguro, né? Então a gente pode ficar exposto a um pouco de radiação sem ter problema algum, sem desenvolver nenhum tipo de doença. Pode ficar. E é nesses padrões que a gente tem que manter as pessoas que trabalham com radioatividade, que não tem como evitar isso, essa exposição. A gente precisa saber, né, quanto tempo a pessoa pode ficar ali exposta e depois sair fora, tá? E, né, a gente precisa ter esse controle, tá bom? Vamos ver o que mais aqui. Datação radiológica. Então, existe muita pesquisa de datação para saber quanto tempo faz que um dispositivo lá, enfim, quanto tempo faz que um fóssil morreu,
A idade da Terra, por exemplo, uma das metodologias de datação geológica, de datação de rochas, de datação do próprio planeta, é a partir de aplicações da tecnologia nuclear utilizadas, né, com aplicação na pesquisa. Tá? Então, se utiliza muito na pesquisa aplicações da tecnologia nuclear, muito, tá? Muito mesmo. Bom, nem vou contar aqui uma das áreas de pesquisa aqui, que é a astronomia, tá? Se utiliza, e nós temos aplicações hoje de baterias nucleares. Inclusive, nós temos baterias nucleares em rovers que estão andando lá na superfície de Marte. E eles utilizam baterias com plutônio. Então, a radioatividade do plutônio mantém um núcleo de uma bateria aquecido, e mantendo aquele núcleo de bateria aquecido, a gente consegue alimentar uma corrente elétrica ali no circuito. E essa corrente elétrica faz o equipamento funcionar. Então, a gente tem baterias nucleares que podem durar aí alguns anos, tá? Fazendo um equipamento funcionar. Certo? Indefinidamente, sem precisar de painéis solares, por exemplo. Então, baterias nucleares, essa é uma das principais aplicações que estão se utilizando hoje na astronomia, em sondas, né, e rovers, enfim, estações espaciais por aí afora. Baterias nucleares, certo? Células de energia nuclear, beleza? Então, datação geológica, fósseis, né? Então, toda essa área aí de pesquisa. Bom, aí nós temos também aplicações na defesa, que é para veículos de propulsão nuclear, submarinos, navios, e também para armamento. A geração de energia elétrica, então combustível para reatores de fissão e de fusão, que a gente já está quase lá, em termoelétricas. Então essas são as aplicações que eu citei aqui. O Brasil está construindo o seu submarino nuclear. O submarino nuclear ele tem um processo de... ele não vai utilizar, então, um combustível a diesel, por exemplo. Então a diferença é que um submarino nuclear ele utiliza um mini reator nuclear, uma mini central elétrica nuclear dentro dele, que vai produzir eletricidade para alimentar os motores que vai propulsionar o reator, o submarino. A diferença é que o submarino ele pode ficar, de repente, meses dentro d'água sem precisar reabastecer. E essa é a grande vantagem, né? Esse submarino ele pode ficar conforme a necessidade, né? Conforme a necessidade. Certo?